Fala galerinha, tudo bem com vocês? Tô de volta aqui no meu canal do professor Yuri Kerisnovski com a nossa playlist de aritmética, mais especificamente trabalhando as frações. Bom, então vamos. O que era mesmo? Segundo a definição que eu dei aula passada para vocês, eu vou melhorar ela, vou ampliar uma fração imprópria. Na aula passada eu falei para vocês o seguinte: a fração própria era a que tinha o numerador menor que o denominador. A fração aparente era um número inteiro, o quociente entre os dois números. E a fração imprópria eu classifiquei apenas aquelas que tinham o numerador maior que o denominador. Então vamos ver. Fração 7 quartos não significa que de algo que era dividido em 4 partes, eu comi 7? Olha o que vai acontecer então. Para eu comer 7 pedacinhos de algo que é dividido em 4, ó, comi um pedacinho. 2, não é isso? Então 2 por enquanto eu teria 2 quartos. Aí vem aqui, ó, 3 quartos. 4 quartos. Quando eu fico com 4 quartos, eu já tenho uma parte inteira, não tenho? E aqui, para comer 7 quartos, eu preciso de mais 3 pedacinhos. Então, 1, 2 e 3. Então, quando eu junto essas duas figuras que eu estou colocando para vocês, eu tenho a representação da fração 7 quartos. E na aula passada eu tinha representado apenas frações próprias. Então, tá aí uma simbologia para você, uma representação de uma fração imprópria. Ou seja, se eu quiser olhar para isso de uma outra maneira, eu não consigo ver como um inteiro. Isso aqui está por inteiro, não foi dividido, não é isso? Um inteiro mais quanto? 3 quartos. Então isso aqui é a mesma coisa que um inteiro mais 3 quartos. Eu vou compactar isso no que a gente chama de forma de número misto. Então aqui fica um inteiro na frente e o 3 quartos ao lado. Isso aqui significa que é uma parte inteira mais 3 quartos dela. Beleza? Então escrever isso e escrever isso daqui é a mesma coisa. Este cara é o que a gente chama de número misto, porque ele tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Beleza? Outro exemplo para você. O que seria 13 sextos? Pega algo que está dividido em 6 partes e usa 13. Então eu teria aqui, ó, uma parte, não é isso? Ó, 2, 3, né? 4, 5, 6. Então por enquanto eu já tenho 6 sextos. Aí continuando, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sextos. Estou quase lá, falta mais um, não é isso? Então aqui, ó, mais um sexto. Então essa representação que está aí para vocês seria a representação da fração 13 sextos. Quantas partes inteiras eu tenho? 2. Então aqui são 2 partes inteiras. E que fração sobrou? 1 de 6. Então 2 inteiros e 1 sexto. Então por enquanto eu estou fazendo para vocês a transposição, a passagem da fração imprópria para o número misto de forma gráfica. Beleza? Exemplos aqui. 7 sétimos, 20 sobre 5. Você não consegue reparar que essas divisões que aí aparecem, essas frações, vão representar números inteiros? Que são o número 1, o número 4 e por aí vai. Então, quando você fizesse essas figuras, ficariam figuras inteiras. Beleza? Não sobraria nenhum pedacinho da fração por fora, então não teria parte fracionária. Mesmo assim, a gente chama isso daqui de fração imprópria. Melhorando o conceito, a fração imprópria para a gente é aquela que tem pelo menos uma unidade inteira lá dentro. Beleza? Então, ó, 1 inteiro e 3 quartos, 2 inteiro e 1 sexto, 1 inteiro, mais nenhuma fração, 4 inteiros, mais nada. Então, todas elas são frações impróprias. Então, quando o numerador é igual ao denominador, também é. Beleza? Agora, como que eu poderia fazer isso sem desenhar? Vou pegar o primeiro exemplo para você. Ó. Então, no exemplo 1, bastaria você fazer o seguinte em todos os outros. Para fazer a transposição, basta dividir um número pelo outro. O que é 7 dividido por 4? Dá quociente 1, resto 3. O que significa isso? Que eu fiquei com uma parte inteira e 3 pedaços dos 4. Então, uma parte inteira e 3 quartos. No exemplo 2, não era 13 sextos? Então, para você ver como funciona também, 13 dividido por 6. O que isso vai gerar para você? 2, resto 1. 2 partes inteiras e uma parte de 6 que sobrou. Ou seja, né, eu quis que você enxergasse primeiro o que acontece na situação de verdade, né, a fração imprópria, mas depois eu te mostrei o processo simplificado, que basta dividir, o quociente é a parte inteira, e o resto sobre o resto dividido pelo divisor é a parte fracionária. Compreendido isso? Segunda etapa agora. Como que eu faço o processo inverso, que é transformar um número misto em fração imprópria? Número misto não é algo desse tipo aqui, um A inteiro e B sobre C? Isso não é a mesma coisa que A mais B sobre C? Quando não tem nada embaixo é 1. Aí eu teria que vir aqui e fazer o MMC por C. Então ficaria AC mais B sobre C. Ou seja, na prática, olha o que você faz. AC não é o produto desse por esse? Então, ó, multiplico de baixo pelo da frente e soma com o do lado.
É o que aconteceu aqui, ó. Multiplica o de baixo pelo da frente, soma com o do lado e mantém o denominador. Então, olha só. Multiplica o de baixo pelo da frente. Daria quanto? 15. Soma com o do lado. 17 sobre 5. Beleza? Fui bem criterioso nessa página, porque eu achava que a gente precisava fazer um resgate na aula passada para poder aprender a representar frações impróprias, para poder entender a conexão entre o número misto e a fração imprópria, seja a ida ou a volta. Bom, pessoal, então nesse segundo momento eu vou trabalhar as operações entre frações com vocês. Primeira dupla que eu vou trabalhar simultaneamente aí são a soma e a subtração de frações. Para poder entender a soma e a subtração de frações, como ela funciona, eu primeiro vou fazer com vocês visualmente, vendo a figurinha, para depois transpor isso para a forma aritmética, para a continha. Beleza? 2/3. Não seria eu vir nessa figura daqui, ó, e pintar 2 pedaços desses 3 que estão aparecendo? Então, 1/3. E nessa outra aqui, 2/3. Então imagina que essas figuras são iguais. Ó. Barrinha de chocolate, barrinha de chocolate. Só que esse chocolate é dividido em 3 pedaços e esse é dividido em 6. Mas são do mesmo tamanho. 5/6. O que é 5/6? Seria eu pegar 5 pedaços de 6. Ó. Então 1, 2, 3, 4 e 5. Eu quero que você some essas duas frações. Bom, do jeito que elas estão escritas, são frações heterogêneas, elas têm denominadores diferentes. A tua tarefa ela não fica tão simples de ser feita assim, pelo seguinte, para eu poder juntar coisas, essas duas coisas, aqui em cima, a primeira ideia que às vezes os alunos têm, vou somar numerador e denominador, ficaria 7 de 9, tem sentido isso para você? Eu acho que não, né? Para eu poder somar coisas, frações, pedaços, a fração tem a ver com pedaço, eles têm que ser do mesmo tamanho, não tem? Aí eu viria e faria aqui o seguinte, ó. Imagina você vindo aqui, cada pedacinho desse de 3 e dividindo ele ao meio. Quando você faz isso, não passa a ter pedacinhos iguais, tanto aqui quanto aqui? Desse jeito que agora tá, visualmente eu já não tenho esses 5 pedaços, mais esses 1, 2, 3 e 4 que surgiram. Ou seja, dessas duas figuras que estão divididas em 6 partes, eu tenho quantos pedacinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 pedacinhos de 6. Não tenho? 9/6 é a mesma coisa que escrevendo na forma simplificada que 3/2. Compreendido? Então, primeiro quis que você enxergasse isso dessa forma, a forma visual de ver a coisa. Entenderam a necessidade que se tem de colocar as frações de forma homogênea, ou seja, com o mesmo denominador? Porque senão não tem sentido nessa conta que você está fazendo. Beleza? Para ter sentido, tem que estar somando parcelas que são do mesmo tamaninho, sextos aí no caso. Beleza? Então, na verdade, olha o que eu poderia ter feito. Eu poderia basicamente ter feito o MMC entre 3 e 6 para transformar as frações em homogêneas. Quanto que é o MMC entre 3 e 6? Não é o próprio 6? Então aqui iria por 2, perfeito. Quando eu multiplicar a fração embaixo por 2, eu tenho que multiplicar em cima também para ela não se alterar. Então 2 vezes 2, 4. E o 6 embaixo, 2 vezes 3. Mais os 5/6. Agora sim que elas são homogêneas, o que você faz? Soma os numeradores e repete o denominador. Deu o mesmo 9/6, claro, tinha que dar, que é igual a 3/2. Compreendido? Se eu quisesse então agora fazer essa expressão aqui toda, claro que eu não vou ficar desenhando tudo isso, é só fazer o MMC de todo mundo. Então a primeira etapa seria fazer o mínimo múltiplo comum entre 24, 18 e 36. Para você que está um pouquinho perdido nesse assunto, a gente tem umas aulinhas disso já aqui no canal, beleza? Vou fazer um parêntese aqui, um espacinho para a gente poder fazer esse MMC. Eu vou fazer aquele da forma simultânea, tá? 24, 18 e 36. Vou lembrar para vocês a decomposição simultânea. Primeiro, isso aqui divide por 2, gerando o quê nessa situação aqui? 12, 9, 18. Depois vai dividir por 2 de novo, gerando o quê? 6, 9 e 9. Ainda divide por 2. Tem outro cara aqui, ó. Por 2 de novo, vai ficar 3, 9 e 9. Agora não vai mais por 2, ninguém. Então agora por 3. Então isso aqui por 3 vai dar quanto? 1, 3 e 3. E por 3 novamente dá tudo 1. Quando dá tudo 1, acabou a tua decomposição. O produto desses fatores é seu MMC. 4, 8. 8 vezes 3, 24. Vezes 3, 72. Então o MMC aqui, ó, 7,2. Se o MMC é 7,2, ó, 24 vezes 3, 18 vezes 4, 36 vezes 2, para dar 72. Daí o que vai aparecer então? Ó? 3 vezes 7, 21. 4 vezes 13, aqui vai ficar 52. 2 vezes 29, 58. Quando for subtrair, você só vai botar o menos aí no lugar do mais, né?
sem problema nenhum. A soma e a subtração funcionam do mesmo jeito. E aqui vai ficar quanto? Sobre 72. 21 mais 52 dá 73, não é isso? Então, 73. 73 menos 58 sobre 72. Isso dá quanto aqui? 15 sobre 72. Que dividido por 3 em cima e embaixo vai ficar quanto? 5 sobre 24. Então, assim a fração fica na forma irredutível. Então, esse é o resultado desse cálculo. Então, rapidinho aí, a gente aprendeu a visualizar a soma e a subtração de frações e também a fazer a conta utilizando o MMC para colocá-las na forma de fração homogênea. Segunda operação que a gente vai tratar, na verdade a terceira, né? A gente trabalhou soma e subtração juntas, é a multiplicação. 2 vezes 3 quartos. O que significa isso, gente? 2 vezes 3 quartos nada mais é, né? A definição de multiplicação, que pegar o número e somar com ele mesmo. 2 vezes A é A mais A, não é isso? Então, na verdade, o que é 2 vezes 3 quartos? 3 mais 3, 6. Dá 6 sobre 4, que eu poderia reduzir, claro, né? Deixar simplificada. Mas note, olha o que eu quero que você perceba. Multiplicar um número inteiro por uma fração, na verdade, olha o que foi feito. Você multiplicou os numeradores, não foi isso? Resultando aqui em 6, e repetiu o denominador. Então, quando eu quero multiplicar um número inteiro por uma fração, eu multiplico os numeradores e repito o denominador. Se puder simplificar ao final, simplifique. É o caso, então deu 3 meios. Tranquilo? Bem simples. Agora, vou te dar um outro exemplo aqui para a gente poder entender o que acontece quando é fração com fração. Então, olha só o que eu quero saber. A metade, né? 1/2 de alguma coisa? Metade. Do triplo. Então, do triplo. Então, vezes 3, d 3 quartos, vezes 1 quarto. Esse d, para mim, é como se fosse sinônimo de vezes. Não é isso? Então, a metade do triplo de 1 quarto. Beleza? Primeiro, eu vou fazer isso aqui com vocês. Ó, o triplo de 1 quarto. O que seria 1 quarto para a gente? 1 quarto não seria isso aqui? Ó, 1 quarto é representado por esse pedacinho aqui. 1 quarto. Só que o triplo de 1 quarto seria eu fazer o que com isso? Em vez de um quadradinho, um retângulozinho desse, utilizar 3. Então, ó. Então, aqui se eu pintar mais esse e mais esse, eu já tenho aqui o triplo de 1 quarto, concordam? É o que está em azul ali, ó. Vou até marcar para vocês perceberem que é a mesma coisa. E isso é o que estava aqui, ó, em azul, que eu fiz. Só que agora eu quero a metade disso. Se eu quero a metade disso, eu teria que parar aqui assim, não teria? Metade desse cara aqui pararia aqui. Para eu poder ler a fração de uma forma correta, eu vou dividir todo mundo ao meio aqui, para poder ficar com os tais dos pedacinhos iguais, que tornam muito mais fácil o meu trabalho. A metade do triplo de 1 quarto não seria esse pedaço aqui demarcado em vermelho? Pensa bem, com essas novas divisões que eu fiz, eu vou fazer também no retângulozinho que não foi utilizado, eu passaria a ter 8 pedacinhos, 8 retângulozinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desses 8, eu estou usando quantos aqui? 1, 2, 3. Então, peraí, o que é a metade do triplo de 1 quarto? São 3 pedacinhos de 8. Não ficou desse jeito? Olha lá para a tua conta de novo. Se eu multiplicasse tudo em cima, não daria 3? Se eu multiplicasse tudo embaixo, não daria 8? Resumindo, quando você quer fazer o produto entre duas frações, basta você multiplicar o que está em cima, então seria A vezes C, e multiplicar o que está embaixo, B vezes D. Mas, de novo, eu faço questão que vocês enxerguem o porquê da coisa para compreender o que você está fazendo. Porque quando vierem aqueles problemas interpretativos, aí sim você vai fazer com fundamento o teu problema. Tu vai saber exatamente o que você está fazendo. Beleza? Bom, a potenciação, quando o expoente é um número natural, ela nada mais é que você pegar a multiplicação e fazer repetidas vezes. O que é A sobre B elevado a N? Não é A sobre B vezes A sobre B vezes A sobre B e por aí vai. E eu já não disse para vocês que basta multiplicar os numeradores e os denominadores? Então, esse A apareceria aqui em cima N vezes, não apareceria? Pela nossa definição de potência. E esse B apareceria embaixo as mesmas N vezes, pela definição de potência. Então, tanto em cima quanto embaixo, você tem aqui N fatores. Pô, mas o que é A vezes A vezes A N vezes? A elevado a N. E o que é B vezes B vezes B N vezes? B elevado a N. Pronto, morreu. Então, a potenciação de frações, quando o teu expoente for um número natural, basta você elevar o expoente, elevar a base ao expoente e elevar o denominador, né, ao expoente. Elevar, repetindo, o numerador ao expoente e o denominador a esse mesmo expoente. Para finalizar, a gente vai tratar dois assuntos aqui. A última operação, a divisão, e vai trabalhar também a comparação entre frações de denominadores distintos agora e cujos numeradores também são distintos, tá? Que a gente trabalhou esses dois casos antes na primeira aula.
Bom, o primeiro exemplo que eu quero que vocês entendam é a fração 1/4 dividido por 2. O que seria isso? Então, de novo, 1/4 não seria pegar isso daqui? Uma parte de 4 da tua figura? Beleza. Só que eu quero dividir isso ao meio. Então não seria fazer isso aqui? Desse jeito? Para você visualizar a figura como um todo, com partes iguais, eu faço questão de dividir também os outros retângulozinhos ao meio, para você ter uma noção do todo dividido em partes iguais de novo. Em vez de 4 pedaços, eu não passei a ter 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu quero utilizar a metade, né, dividir por 2, 1/4, eu não estou usando só um pedacinho desses. Então o que isso aqui dá, gente? 1 sobre 8. Visualizando a questão, fazendo a questão com algo concreto, a gente achou esse 1/8. Basicamente, o que eu percebo que acontece? Eu percebo quando eu tenho uma fração dividida por um número, eu tenho que pegar esse número e multiplicar o denominador. 1/4 dividido por 2 é a mesma coisa, né, que 1/4 vezes 1/2. Dividido por 2 ficou assim, não foi? Eu multipliquei o 2 embaixo, resultando em 1/8. Beleza? E agora, se eu tivesse uma fração dividida por uma fração, como que eu interpretaria isso? 1/4 dividido por 2, todo mundo já entendeu que deu 1/8, não deu? Então, ó, 1/4 dividido por 2. Só que agora eu estou dividindo por 2/3. E eu vou lembrar para vocês de uma propriedade que é interessantíssima quando a gente trabalha com números, com operações. Se você alterar do mesmo jeito o dividendo e o divisor, o quociente não se altera, concorda comigo? Então olha o que eu vou fazer malandramente para sumir com esse 3. Eu vou multiplicar aqui por 3, eu vou multiplicar aqui por 3 também, as duas frações. Eu não ficaria então com 3/4 dividido por 2. Se eu multiplicar por 3, aqui surge um 3 aqui, né, em cima. Se eu multiplicar por 3 aqui, eu corto 3 de cima com de baixo. Se eu ficar com 3/4 dividido por 2, isso não significa a mesma coisa que 3 vezes 1/4 dividido por 2? Fica desse jeito. Ou seja, é o triplo de 1/4 dividido por 2. Eu teria aqui, então, no final das contas, a metade de 3/4. O que é a metade de 3/4? Pelo mesmo processo. O 4 viraria 8, né? Eu estou dividindo agora em pedacinhos de 8. Ficaria com quanto aqui? 3/8. Então, olha o que eu quero que vocês entendam. Na prática, o que é esse 3/8? Não seria você ter pego a primeira fração e multiplicado pelo inverso da segunda? Então, aqui, ó, inverso da segunda. Eu troquei os dois de lugar, ó, esse e esse. Quanto que dá isso? 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. Então, na prática, o que é dividir uma fração por outra? É repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Resultando aqui, então, né, em A vezes D sobre B vezes C. Então é isso, ó, divisão entre frações. Você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Espero que tenham entendido a visualização disso aqui, tá? Para posteriormente entender o cálculo. Tranquilo? Por último, a gente vai falar da comparação entre frações de denominadores distintos de dois casos. Um primeiro caso onde eu não vejo nenhuma conexão entre os numeradores e denominadores, e um segundo onde eu vejo. Para comparar essas duas frações, elas tendo denominadores diferentes, não é algo muito agradável, então eu vou transformá-las em homogêneas antes. Aqui por 3 e aqui por 2, que é o MMC de 12 e 18, é 36. 7 vezes 3, 21 sobre 36. 2 vezes 11, 22 sobre 36. Agora fica fácil de ver. O que é maior, 21 sobre 36 ou 22 sobre 36? O 22. Então, dessas duas frações aqui, qual delas é maior? Essa. Como que eu descobri? Colocando ambas com o mesmo denominador. Sem mistério. Aí vem a próxima. Nas duas próximas, eu também poderia fazer pelo MMC, mas tem algo interessante que eu noto aqui. Tanto na primeira quanto na segunda, a diferença entre os numeradores e os denominadores é igual. Ó. Daqui para cá não é 6, daqui para cá não é 6? Daqui para cá não é 7, daqui para cá não é 7? No que isso implica? Que eu posso tentar fazer isso de uma forma mais simples até mentalmente. Pensa comigo. Quanto falta disso daqui para a unidade? Não faltam 3 décimos? Quanto falta disso daqui para a unidade? Não faltam 3/16? Quando eu comparo 3 décimos com 3/16, o 3 décimos é maior, concorda? A gente aprendeu isso na aula passada. Mesmo numerador, quem ganha? Quem é maior? Quem tiver o menor denominador. Se 3 décimos é maior que 3/16, pensa comigo. Falta mais para chegar a 1 do que na outra. Quem é o maior? É esse, né? Esse cara daqui é o que falta menos para chegar. Na próxima, 13 sobre 11 e 20 sobre 18. Olha o que acontece aqui. Essa daqui já passou de 1 e essa aqui também. Passou quanto de 1 aqui?
11 sobre 11 mais 2 sobre 11, não é isso? Então, excedeu 2 sobre 11 da unidade. E aqui excedeu 2 sobre 18 da unidade. Pera aí, 2 sobre 11 e 2 sobre 18. Quem é o maior? Não é o 2 sobre 11? Quem excedeu mais a unidade é o maior. Então, esse cara daqui, nesse caso, é o maior. Compreendido? Então, quando você tiver a diferença constante entre numerador e denominador, dá para fazer essa técnica, se ancorando na unidade e vendo quem falta menos ou quem sobra mais. Ok? Espero que tenham gostado de mais desse conteúdo. Aula que vem a gente continue falando sobre frações, tem muita coisa para falar ainda, né? Matamos o básico até essa segunda aula.